Bom, continuando sobre o nosso assunto de espaços euclidianos, eu queria falar um pouquinho sobre o que são os subespaços agora, tá? Então, como que a gente define um subespaço? Um subespaço de um espaço euclidiano, ele pode ser, na verdade, subespaço no geral pode ser definido assim. Você tem que, vamos supor que o nosso espaço eu vou chamar de V a princípio, tá? Vou chamar ele de espaço V. E aí, como que eu gostaria que vocês pensassem? Esse V, né? Por que eu estou usando essa letra? Para poder ser o mais geral possível. Então, R2, R3, e depois a gente vai colocar umas coisinhas a mais aí que pode ser esse V. É, E aí, o que é um subespaço? Então, eu estou pensando que o V é um espaço euclidiano, um espaço vetorial. E aí eu vou pensar que ele tem um subconjunto, um U contido em V. Qualquer subconjunto é um subespaço? Não, né? Vai ter um critério. Então, subconjunto é uma noção mais geral. Nem todo subconjunto é um subespaço. Alguns subconjuntos são subespaços. O que um subconjunto de vetores precisa ter para ser um subespaço? Ele precisa, ele por ele mesmo, ser um espaço vetorial. Então, é um subconjunto que ele também, o também é um espaço vetorial. Então, essa definição estaria ótima se a gente não tivesse, né, não dependesse de uma fundamentação da matemática e a teoria dos conjuntos, que aí dá muita liberdade para a gente, e aí a gente poderia, em U, por exemplo, mudar as operações, falar, ah, não, adição agora em U é outra coisa. Então a gente precisa fazer algumas ressalvas. Também é um espaço vetorial com as mesmas operações herdadas de V. O que ele está falando? Está falando o seguinte: se você for somar dois caras em U, é a mesma coisa que você fizesse essa soma quando você tivesse em V, né? A operação não muda para aqueles elementos. Então, U também é um espaço vetorial visto, né, com as operações herdadas de V. O que isso aqui quer dizer, por exemplo? Isso aqui quer dizer que quando você faz o 1 mais o 2, né, você soma dois vetores de U, isso aqui dá um U3, não importa se você está pensando neles como vetores de U ou como vetores de V, o resultado tem que dar o mesmo. Esse símbolo de mais não pode ser ambíguo, não pode ter um sentido para U e um sentido para V, tá bom? Então é isso. E claro, além da soma, também a mesma coisa vale para multiplicação por número real, né? Que a gente chama de multiplicação por escalar, né? Então, essas duas condições, elas acarretam mais uma coisa, que é o seguinte: a gente também vai querer que sejam operações bem definidas. O que isso quer dizer? Se tenho dois vetores de U, eu quero que a soma ainda esteja em U, né? Então ele também tem que ser fechado por somas. E ele também tem que ser fechado por multiplicação por número real, por escalar. Beleza, vou dar agora alguns exemplos, tá? Coisas que são, coisas que não são espaços, subespaços vetoriais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, agora imagina, né, para eu dar os exemplos, eu vou precisar fixar. Então, para fixar, imagina que o V é o R3, tá? É o espaço. Então, é o conjunto XYZ, os três são números reais. E aí eu digo assim, U são os pontos da forma 0
YZ com Y e Z reais. A primeira coisa que a gente vê é que, bom, é claro que isso está contido em R3. E que mais? Que mais? Vou fazer um desenho aqui para a gente prosseguir. Imagina, né, deixa eu fazer aqui os eixos coordenados. Então, eu sempre começo por X, depois Y, e depois Z. A gente falou na última aula, né? Essa ordem é importante. Tem que seguir a regra da mão direita. Precisa ser exatamente essa regra, mas seguindo a regra da mão direita. Então, o XYZ. Se eu estou pensando que a coordenada X é 0, eu estou me concentrando nesse plano, né? Nesse plano aqui do fundo. Estou pensando nesses caras aqui. Os que moram quando o X é 0. Né? Não sei se está muito claro aí no meu desenho. Quer dizer, eu vou ser sincero, né? Eu estou vendo que não está muito claro aqui no meu desenho, mas eu estou pensando aqui, nesses caras, quando... Pensando nesses caras quando X é 0. Eles que moram aí na base desse sistema que eu estou desenhando. Então, isso é um subespaço? Eu preciso responder essa pergunta. E como que eu vou responder essa pergunta? O que eu posso pensar? Se eu pego dois vetores que moram aí, né? Então, vamos supor, eu pego um vetor aqui, né, que está nesse plano. Eu pego um outro vetor aqui, que também está no plano. E quando eu faço a soma, né, usando a famosa regra do paralelogramo, era para ser um paralelogramo, né, se eu tivesse feito corretamente meu desenho. Aqui a gente não julga e não é preciosista com essas coisas, tá? Então, mas uma coisa que você consegue ver, tipo, facilmente, é que sim, a soma continua nesse plano, né? Então, é claro que eu também posso verificar isso um pouco mais diretamente, né? Se eu faço o 0, y1, z1 mais 0, y2, z2, essa soma vai dar 0, y1 mais y2, z1 mais z2. Isso aqui pertence a U. Então ele é fechado sim por somas. A soma de dois elementos de U ainda está em U. E também, se o lambda é um número real, se lambda pertence a R, você tem que o lambda vezes 0yz é igual a 0 lambda y lambda z, que também pertence a U. Ou seja, esse conjunto é fechado por multiplicação por número real e também por soma. Então, é espetáculo, né? Não tem o que falar. Esse é um exemplo de um subespaço vetorial. Um plano aí do R3 é um exemplo de um subespaço vetorial. Ok, então vamos continuar, dar mais alguns exemplos. Imagina que eu vou fazer, eu vou te dar, eu continuo com o mesmo V, mas agora eu vou te dar esse U aqui, que é o XYZ, tal que o X é positivo. Esse aqui não é um espaço vetorial. Por quê? Porque eu posso pegar um elemento desse espaço, por exemplo, o 1, 2, 3, o x é positivo, né? E eu pego um lambda, que é um número real, que é o menos 1. E quando eu faço essa multiplicação, dá menos 1, menos 2, menos 3, que não pertence a U. Então ele não é fechado por multiplicação por número real. Ok, então isso não é um subespaço, porque
por um subespaço. Quando eu pego um vetor e multiplico por um número real, esse produto tem que continuar lá. Beleza, não é o caso aí, então a gente descarta. Isso não é subespaço. Então, vamos deixar uma observação. Não é subespaço. Então, tem muitos exemplos, né, de coisas que são, de coisas que não são subespaços. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios, né, que eu vou enviar. Então, isso é importante, tá, para fixar esses conceitos. E a gente vai voltar para o tema de subespaços vetoriais e quando a gente fala sobre espaços vetoriais abstratos. Eu vou dar um último exemplo, que é um exemplo muito importante, tá? Vamos pensar nesse cara aqui. Eu estou em R3, eu pego U igual, eu vou escrever assim, olha. O que essa notação quer dizer, né? O que essa notação estranha aí quer dizer para a gente? Essa notação, o significado dela, por algum motivo ele não está mais capturando a minha. Ele merece ser discutido, né? O que eu estava escrevendo não apareceu para vocês, e aí eu aproveito e faço isso no próximo vídeo.